Olá, pessoal. Estamos aqui, né, mais uma vez reunidos, dessa vez para falar um pouquinho sobre as afecções do sistema imunológico. Onde a gente vai ter, né, algumas doenças que serão tratadas nessa aula para vocês estarem acompanhando, né? Inicialmente, a gente vai começar, né, falando um pouquinho sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou AIDS, né? A gente viu, né, falou um pouco dessa doença de forma mais abrangente, mais aprofundada dentro de DIC, mas é importante também a gente falar um pouquinho dela aqui em clínica médica, principalmente para quem não cursou a disciplina de doença infecto-contagiosa comigo. É importante a gente estar falando um pouquinho dela, porque em alguns locais, né, principalmente em alguns hospitais, a gente não tem alas específicas para doenças infecto-contagiosas, né, e acabam sendo tratadas em clínica médica, né? E aqui a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa doença, né? E a AIDS, né, como a gente já havia discutido, é uma doença também que se manifesta após a infecção do organismo pelo vírus da imunodeficiência humana, né, mais conhecido como o HIV. E essa sigla, né, HIV, ela é proveniente do inglês, né, que significa Human Immunodeficiency Virus. E também, né, a AIDS também, ela é, só a nível de curiosidade, ela também deriva, né, de uma sigla em inglês, que é a Acquired Immunodeficiency Syndrome, que é o que dá a abreviação dela, né, que dá esse significado. No caso do português, a gente iria conhecer como SIDA, né? Não a SIDA com C, mas a SIDA com S, né, que seria Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Mas a gente está mais habituado, né, a falar em AIDS, né, que é basicamente as mesmas letras, só que em uma ordem diferente, né? Porque no inglês a gente começa com Acquired Immune Deficiency Syndrome. Enfim, são só curiosidades, né? É... E a imunodeficiência adquirida, né? A imunodeficiência ela é uma inabilidade, né, do nosso sistema de defesa do organismo, né? De se proteger contra micro-organismos invasores, né, tais como os vírus, bactérias, protozoários. E a adquirida, né, significa que não é uma doença congênita, ou seja, né, ela não ocorre como em outros casos, né, de outras imunodeficiências, onde a gente vai ter imunodeficiências, mas são imunodeficiências congênitas. No caso do HIV, é uma imunodeficiência adquirida, né? A pessoa vem adquirir em decorrência do vírus, né? E o HIV, ele traz essa fragilidade do sistema imunológico, por isso que a gente discute ele aqui no na nossa aula sobre afecções imunológicas, né? Ele destrói os linfócitos, né? Que são células responsáveis pela defesa do nosso organismo, tornando a pessoa ela vulnerável a outras infecções, né, e doenças oportunistas, que são assim chamadas, né, porque elas vão surgirem principalmente no momento em que o sistema imunológico desse indivíduo, né, dessa pessoa, ele está enfraquecido. E como sinais e sintomas, né? A AIDS ela não se manifesta da mesma forma em todo mundo, né? Entretanto, os sinais iniciais, né, que são aqueles sintomas de começo, né, da infecção, são geralmente semelhantes e, além disso, comuns
há várias outras doenças, né? A gente vai ter febre persistente, calafrios, dor de cabeça, dor de garganta, dores musculares, manchas na pele, glândulas ou ínguas abaixo do braço, né? No pescoço, na virilha, que podem levar muito tempo para desaparecer. Isso são sintomas característicos da fase inicial, só que são aqueles sintomas que a gente conhece, né? Como sintomas, né, que não são específicos, que só através dele, né, através de uma febre, de uma dor de garganta, a pessoa não venha desconfiar que está com algum problema, né, principalmente que esse problema seja uma AIDS, né. E com a progressão da doença, né, com o passar do tempo e com o comprometimento, né, do sistema imunológico, o indivíduo ele começa também a surgir algumas doenças oportunistas, como a gente falou anteriormente, e aí a gente pode citar, né, a tuberculose, a pneumonia, alguns tipos de câncer também, né, candidíase também é bastante comum, e infecção também, né, do sistema nervoso, né, como a toxoplasmose e as meningites, por exemplo. Outras doenças também bastante comuns, a neurotoxoplasmose, que também pode acometer, né, esses indivíduos. A transmissão, acredito que vocês já estão bem craques, né, já conheçam bem, né, que a principal forma de transmissão é através do sangue, sêmen, secreção vaginal e também pelo leite materno. E aí a gente pode citar, né, alguns comportamentos que levam a essa transmissão, né, que é o sexo vaginal sem camisinha, sexo anal sem camisinha, sexo oral também sem camisinha, uso da mesma seringa ou agulha por mais de uma pessoa, transfusão, né, de sangue contaminado, mãe infectada, né, que pode passar o HIV para o filho durante a gravidez, ou também, né, durante o parto ou da amamentação, e também instrumentos, né, que furam ou cortam não esterilizados, que podem fazer com que uma outra pessoa acabe se contaminando, né? E o diagnóstico, a gente fala, né, do diagnóstico da doença, né, que ele é feito através, né, de alguns testes, principalmente testes sanguíneos, é feito, né, essa coleta de sangue para fazer a avaliação, né, de ver se a pessoa tem a presença do vírus na sua corrente sanguínea. Mas também é importante salientar, né, como a gente discutiu na outra disciplina, que a gente também vai ter o que a gente chama de janela imunológica, né, que é o termo que designa o intervalo, né, entre a infecção pelo vírus da AIDS e a detecção de anticorpos anti-HIV, né? Ou seja, a gente vai ter um período que dura em média 30 dias, que vai desde o momento da infecção, ou seja, vamos supor que eu fui infectado hoje, vai demorar em média 30 dias para que a gente tenha, através dos exames, né, dos testes, a detecção de anti-HIV, né, de anticorpos para o HIV na corrente sanguínea, porque é justamente isso que esses testes fazem, né? Eles verificam se na corrente sanguínea vai ter esse anti-HIV. E estes anticorpos, né, são produzidos pelo sistema de defesa do organismo, né, em resposta ao HIV, o que indica nos exames, né, a confirmação da infecção pelo vírus. E para o HIV, o período de janela imunológica é normalmente de 2 a 8 semanas, mas em alguns casos pode ser ainda mais prolongado, por isso que geralmente, caso você venha a fazer alguma investigação e você tenha tido comportamento de risco, né, um comportamento sexual, tenha se machucado com alguma coisa, recentemente você faz um acompanhamento por em média 2 a 3 meses para que
finalmente a gente tenha um resultado fidedigno, né? Se nesses primeiros meses os testes derem negativo, né? E se um teste, né, de HIV é feito durante esse período de janela imunológica, há a possibilidade de um resultado falso negativo, né? Caso a pessoa esteja infectada pelo vírus. É necessário realizar um novo teste dentro de 2 meses. Neste período ocorre a soroconversão, né? Que se a pessoa estiver realmente infectada, vai aparecer após de 1 a 2 meses, vai aparecer esse resultado positivo. E como prevenção, né? As medidas preventivas, elas incluem, né, o afastamento de todos os fatores de transmissão, o uso consistente, né, da camisinha, que é o meio mais seguro para prevenir, né, o HIV. Seringas e agulhas não devem ser compartilhadas. Toda gestante deve ser orientada a fazer o teste do HIV e, em caso de resultado positivo, ser orientada sobre os seus direitos e os da criança sobre a importância de receber cuidados recomendados pelo Ministério da Saúde. Todo cidadão, né, tem o direito a acesso gratuito dos antirretrovirais. Isso aqui a gente está falando do Brasil, tá, gente? Porque em outros países as pessoas pagam, principalmente em países onde a gente tem um sistema de saúde que não é público, principalmente em países como os Estados Unidos. Inclusive, vale até a gente discutir um pouco sobre isso, né, para que a gente reforce a importância do SUS. Eu não estou dizendo que o SUS não tem problemas, a gente sabe que o SUS ele tem diversas dificuldades, só que um dos maiores erros que a gente tem é quando a gente compara o nosso sistema único de saúde com hospitais da rede privada aqui do nosso país, né? Tendo em vista que os hospitais da rede privada, eles atendem demandas apenas das pessoas que possuem plano de saúde privado, né? Enquanto o SUS, né, o nosso Sistema Único de Saúde, ele atende demandas de toda a população, ou seja, não tem nem o que a gente discutir quando a gente fala que o SUS ele é bem mais superlotado, né? E tem uma demanda bem mais acentuada do que o sistema de saúde privado. E além disso, apesar de tudo isso, né, o nosso Sistema Único de Saúde ele ainda destina medicação para pacientes, né, que estão com HIV, também, né, pacientes que têm, precisam fazer uso de insulina, distribuído gratuitamente aqui no nosso país a insulina para esses indivíduos, diferente dos Estados Unidos, onde as pessoas acabam fazendo um racionamento de insulina. Inclusive tem alguns estudos que falam, né, que 1 a cada 4 pessoas que tem diabetes, né, lá nos Estados Unidos acabam morrendo em decorrência desse fracionamento, né, da utilização de insulina, porque quando acabar eles vão ter que tirar do bolso deles novamente para poder fazer sua utilização gastando vários mil dólares, né, anualmente para fazer esse tratamento, onde aqui no Brasil é de graça. Na realidade não é de graça porque a gente paga imposto, mas da mesma forma eles pagam imposto lá. E, enfim, sigamos. Foi apenas uma observaçãozinha que eu queria trazer para vocês. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a esclerose múltipla, né? Que a esclerose múltipla quando a gente fala de um sistema imunológico normalmente em funcionamento, ele reconhece e atacam apenas objetos que não fazem parte dele, né? Entretanto, o sistema imunológico ele pode atuar de forma errada, né? E atacar as células de tecidos do próprio corpo, que é geralmente o que ocorre em quadros da esclerose múltipla, né? Causando doenças como febre do feno. Sim, essa febre do feno não é porque a pessoa ela vai ter febre em decorrência de feno. Essa febre do feno ela está relacionada principalmente àquela época do ano, né, onde a gente vai ter todas as flores desabrochando, soltando pólen, a gente vai ter uma concentração de pólen maior
no nosso ar, né? E algumas pessoas têm, né, quadros de alergia e vão ter sintomas nessa época do ano em decorrência disso. E a gente também, né, pode citar asma, artrite reumatoide, que é o que, como problemas que estão relacionados com coisas do sistema imunológico, né? Essa ação errônea, né, errada do sistema imunológico de atacar células do próprio corpo. E a esclerose múltipla é um exemplo de uma doença autoimune, né, onde o sistema imunológico ataca as células saudáveis do corpo. A causa da doença ela ainda é uma causa desconhecida, né? Porém, considera-se que pode ser provocada, né, em determinadas pessoas por fatores ambientais ou por infecção viral. Possivelmente, as pessoas que desenvolvem a esclerose múltipla estão geneticamente predispostas a essa doença, vão ter, né, algum comportamento já genético, alguma alteração genética que fazem com que as células do corpo eles venham a atuarem dessa forma. E as sequelas, né, elas estão ligadas a essas a destruição, né, de algumas partes, né, das células nervosas que são afetadas devido à desmielinização. E é uma das coisas que faz com que a pessoa venha a ter um dos principais sintomas, né, da esclerose múltipla, que é essa dificuldade, né, de movimentação, entre outras coisas que faz com que a pessoa se torne dependente, né, da ajuda de outros indivíduos em decorrência dessa desmielinização. Porque eu não sei se vocês lembram, né, quando vocês estudaram em anatomia, eu acho que vocês devem ter visto, né, quando a gente falava de neurônios, a gente tinha é, uma parte do neurônio que era coberta por uma camada chamada de bainha de mielina, né? E essa bainha de mielina, uma das funções dela era ajudar com que os impulsos nervosos eles passassem com maior facilidade e mais rapidamente, né, até a região. E vamos supor que o nosso sistema nervoso central mandasse uma informação para que eu movesse esse dedo aqui. Vocês percebem que uma pessoa normal, quando a gente está pensando, a informação basicamente ela já chegou, né? Quando a gente está pensando em mover o dedo, a informação ela basicamente já está presente. E uma pessoa, né, que tem uma desmielinização não vai ter essa resposta, né, esse impulso nervoso ele passando com tanta facilidade, o que causa diversos problemas, né? E no caso a esclerose múltipla, né, é uma doença muito variável e os sintomas eles dependem das zonas afetadas no sistema nervoso central, né? Em cada indivíduo a manifestação da esclerose múltipla ela difere e a primeira lesão a se manifestar clinicamente pode não ser a primeira ocorrida, né? Ou seja, a pessoa pode ter a gente percebe o primeiro sintoma, mas isso não quer dizer que foi a primeira lesão que ocorreu internamente, né? A maioria das pessoas experimenta mais de um sintoma, sendo mais comum, né? Fadiga e fraqueza muscular, parestesia, né? Que é aquela sensação tátil anormal, como formigamento, deambulação estável, visão dupla, tremor, disfunção da bexiga e dos intestinos, manifestações como hemiplegia, né, que é aquela paralisia de um lado do corpo, neuralgia, né, do trio gêmeo, né, que é paralisia facial, são alguns sintomas mais comuns, né, mas alguns outros também podem aparecer, como fala normal, transtornos cognitivos e emocionais, impotência sexual também, sensibilidade ao calor, e geralmente o tratamento para essa doença é a utilização de alguns imunossupressores para tentar diminuir, né, a ação desse sistema, tentar diminuir a ação, né, do sistema imunológico, né, para que a gente consiga retardar, né, a destruição dessas células. Outra doença que a gente vai tratar aqui é a doença celíaca, né, que a doença celíaca é um distúrbio hereditário que normalmente afeta as pessoas
da ascendência que são descendentes de norte-europeus, e a doença celíaca pode afetar uma a cada 150 pessoas, principalmente na Europa, né? A gente tem a Irlanda e a Itália, né, como regiões mais comuns. E uma a cada 250 pessoas em regiões como Estados Unidos, África, Japão, China. Cerca de 10 a 20%, né, dos parentes próximos dessas pessoas que têm a doença celíaca também são afetados, né? Essa doença afeta 2 vezes mais mulheres do que homens, né? E a doença celíaca, né? Na doença celíaca, o glúten, né? Que é uma proteína que está bastante presente na nossa alimentação, principalmente aquelas comidas que são derivadas do trigo, faz com que, né? Estimula a produção de certos anticorpos pelo nosso sistema imunológico, né? E esses anticorpos danificam o revestimento do intestino delgado, resultando em achatamento das vilosidades, né? Que é aquelas pequenas projeções ao longo do nosso intestino delgado que são responsáveis pela absorção de nutrientes, né? E a superfície lisa resulta e provoca, né, na má absorção de nutrientes. Contudo, a superfície ciliada normal, né, do intestino delgado e sua função são reestabelecidas quando a pessoa ela deixa de comer alimentos que contêm glúten. Os sintomas, geralmente, algumas pessoas elas desenvolvem, né, sintomas da doença celíaca na infância e outras vêm a desenvolver quando já estão na fase adulta, né? A gravidade dos sintomas ela depende muito do quanto o intestino delgado ele for afetado. Os adultos, né, eles podem apresentar sintomas digestivos, né, ou outros sintomas. Muitos adultos eles não, podem vir a não ter nenhum sintoma. A maioria, né, dos adultos afetados apresentam fraqueza e perda de apetite. É comum também ocorrer diarreia, geralmente com fezes com aparência oleosa ou gordurosa. Algumas pessoas podem ficar subnutridas, apresentam perda de peso, né? E leve anemia também. Pode vir a ter osteoporose ou osteopenia. E em crianças, os sintomas eles podem começar em bebês, né? Na primeira infância, quando eles começam a se alimentar, né? Com cereais, entre outras coisas, né? E algumas crianças apresentam apenas leves de desconforto estomacal inicialmente, enquanto outras podem apresentar, né, distensão abdominal, fezes com cor clara e volumosas e exponencialmente fétidas, né? E também as crianças geralmente não crescem numa velocidade normal, né? E parecem fracas, né? Pálidas e apáticas são sintomas mais comuns, né, dessa doença. E o diagnóstico, a gente pode vir, né, a ter o diagnóstico através de avaliação de níveis de anticorpos, de biópsia, os exames para determinar certas deficiências de vitaminas também, e a medição, né, do número de anticorpos específico produzido, né, quando uma pessoa com doença celíaca consome glúten, é um exame bastante útil, né, para avaliar, né, esse nível de reação a esse consumo do glúten. E o tratamento, né, tá ligado à dieta sem glúten, porque quando a pessoa para de ingerir glúten, as vilosidades, né, as microvilosidades do intestino, elas vão se restabelecer. E também suplementos vitamínicos e minerais, principalmente quando a pessoa já está naquele quadro, né, bastante elevado e faz com que ela não tenha uma absorção adequada dessas vitaminas e desses minerais, por isso que eles precisam dessa suplementação. Enfim, nós terminamos esse conteúdo por aqui e até o nosso próximo encontro.